Boa noite, tudo bem? 22º dia da minha quaresma de São Miguel. E hoje é muito frio. Ontem muito calor insuportável. Hoje muito frio. E não podemos reclamar. Eu ia começar falando que hoje é segunda-feira, né? O dia que a gente menos gosta. Porque a gente já começa reclamando, né? Ai, segunda-feira, esperar a semana inteira, né? Pra chegar ao final de semana. A gente quer que chegue o final de semana logo. E como a gente é assim em tudo na vida, né? Parando pra pensar que às vezes a gente não aproveita o dia, as coisas, né? Que estão na nossa frente. As oportunidades que o dia dá pra gente. Tantas coisas boas que podem acontecer e a gente sempre fica esperando alguma coisa que a gente acha que é melhor e não aproveita o que a gente tem hoje, né? A gente fica sempre esperando uma promessa, o futuro, e às vezes o que a gente tá vivendo agora tá na nossa cara, mas a gente não consegue ver. A gente deixa passar desapercebido muitas coisas. A gente pode estar vivendo muitas coisas que a gente pediu em oração e a gente não está enxergando que muitas vezes o que a gente conquistou é às vezes até mais do que o que a gente pediu. E a gente sempre espera a próxima coisa, né? A próxima novidade, última moda, última tendência, sempre alguma coisa nova que vai ser melhor, um novo trabalho. Esse novo vai ser melhor. Sempre alguma coisa nova que vai suprir o que a gente tem hoje, né? Porque nunca o que a gente tem hoje tá bom. E ontem foi a Noite Mariana, né? Conferência Mariana. E foi o Padre Ailton pregar. Eu gosto muito dele, porque ele já veio aqui na minha casa. Ele é muito importante para a nossa família. Já deu muitos conselhos pra gente, ajudou a gente, né? Logo depois que meu pai faleceu, veio aqui e abençoou essa capela. Então eu gosto muito dele. Ele estava falando muito sobre família, sobre as coisas de hoje em dia, né? Como os conceitos mudaram, né? Como a gente dá importância para umas coisas que não tem, né? Como a gente fica no celular vendo a vida dos outros em vez, às vezes, de viver a nossa vida. E é muito real o que ele falou. E como sempre tudo do outro é melhor, tudo que vai vir é melhor do que o que a gente tem hoje, né? A gente não consegue enxergar muita coisa. E como a gente passa o dia, como ele falou, no celular, vendo a vida dos outros e as pessoas só postam umas coisas boas, ninguém vai postar brigando com o marido ou as partes de dificuldade, só mostra. Ele falou que ele tava numa praia e daí tinha uma praia muito feia, muito suja. A moça foi lá, achou um cantinho que era bonito e falou: dia maravilhoso, alguma coisa assim, praia maravilhosa com família. Aí chegou já, saindo de lá, já cala a boca pro marido, sabe? Então, como muita gente vive no mundo virtual, né? E deixa de viver com as pessoas reais que estão do seu lado, deixa de aproveitar as coisas, as oportunidades, né, do dia, porque muitas vezes não consegue enxergar, né? Acha que tudo dos outros é melhor, ou tudo que vai vir no futuro é melhor, e se a gente não enxergar, tudo, nossa vida passa, né? Tudo que tá na nossa frente passa, os milagres acontecem, a gente nem vê, os livramentos, e a gente nem tá atento, a gente acha que é coisa normal, porque a gente sempre vai buscar alguma coisa. E a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conseguir ainda buscar, né? Por quanto tempo a gente ainda vai ter para acordar dessa realidade e para valorizar cada dia que você acorda, que você vai dormir, que deu tudo certo no seu dia, que você, sabe, trabalhou, que teve o seu trabalho, graças a Deus que você tem o seu trabalho, né? Parece coisas muito comuns, clichês, né, de falar, mas muitas coisas que eu falo servem pra mim. Porque eu falando, acho que é pra colocar na minha cabeça, sabe?
Porque lógico que eu reclamo de segunda-feira, lógico que eu reclamo de várias coisas, que muitas vezes eu não consigo ver as coisas boas, mas eu vejo que esses vídeos são um exercício também, pra mim, que é Deus me moldando, né? Me mostrando que eu falando, né? Colocando pra fora, vai entrar na minha cabeça também, né? E é isso, tem muitas coisas e vídeos aqui que eu sei que não serve pra ninguém, mas que serve pra mim. Algum vai servir pra alguma pessoa, vai, né? Deus me direcionou vou falar sobre isso. Porque sempre, às vezes assim, eu tô rezando, aí vem algum, né? Algum assunto na minha cabeça, alguma coisa pelo que eu possa falar. E eu acredito muito no direcionamento de Deus, que Deus me direciona e me capacita, né? Pra falar o que eu tenho que falar. Mas muitas vezes são coisas que eu preciso ouvir, né? E é isso, que nos momentos mais comuns do nosso dia a dia, né? Mais adversos, que a gente possa enxergar alguma coisa boa, né? A gente vê tudo como um fardo, como um castigo, como minha vida não é boa, nossa, só acontece isso comigo, eu sou azarada, sabe? Então, se a gente parar, em vez, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas é isso, se a gente mudar o foco, né? Em vez de reclamar do nosso trabalho, agradecer que a gente tem o privilégio de ter um trabalho, tem muita gente que não tem. Em vez de, tem que levar minha filha na escola todos os dias, tipo, graças a Deus que você tem um carro para levar sua filha, você tem uma filha com saúde, você tem uma escola que ela possa estudar, sabe? Então, muitas coisas que a gente não para pra ver e não para pra agradecer, né? Muitas vezes, né, eu reclamo de muita coisa que eu tenho que fazer. Ai, que chato. Porque a gente só quer fazer coisa legal, né? A gente não quer, a gente só quer a parte do lazer, né? A gente não quer trabalhar, fazer coisa chata, a gente só quer fazer a parte legal. E nessas coisas chatas também a gente aprende muito. E essas coisas chatas que muitas vezes vão ser responsáveis por todas as coisas legais que a gente tem, né? Mesmo a gente não trabalhando muitas vezes com o que a gente gosta, a gente tem um trabalho, né? A gente tem que agradecer por cada coisa. Mesmo que a gente não veja no momento, se a gente não consiga enxergar isso como uma coisa boa, tanta gente que não tem nada, que não tem o que comer, que não tem trabalho. Então, vamos agradecer um pouquinho mais pelas coisas que a gente tem. Agradecer a Deus, sabe? Por toda a oportunidade Porque com tudo na nossa vida a gente aprende. A gente aprende alguma coisa. E o principal que eu aprendi, assim, mais uma coisa que eu vou falar do meu pai, né? Falo do meu pai direto. Mas uma coisa que eu aprendi muito com ele, paciência. Acho que ele era a pessoa mais paciente do mundo que eu conheço. Até demais. Eu falava, meu Deus do céu, como ele tem tanta paciência. Calmo. Não dá pra brigar com ele. Você ia brigar, você passa nervoso, de tão calmo que ele era, tipo, falava poucas palavras. Tipo, era um monólogo, a briga não dava pra brigar. Até tava vendo uma passagem da Bíblia sobre paciência, né? Eles falam sempre, acho que você já ouviu falar, a paciência de Jó. Porque, nossa, Jó, tava vendo a história dele, ele era uma pessoa muito rica, né? Tinha muitos bens, tinha filhos, tinha uma família, uma casa maravilhosa. E pelo que eu li numa conversa entre Deus e o diabo falou, ele é tão fiel assim a você, ele é fiel porque ele é protegido, porque em volta da casa dele tem um muro, né, como se fosse um muro que você protege ele. Tira esse muro, deixa eu tirar algumas coisas dele para ver se ele continua fiel, né? Então ele foi muito testado, ele perdeu tudo. Ele perdeu, só não perdeu a esposa, mas ele perdeu a casa, perdeu todos os filhos, perdeu todo o dinheiro e perdeu tudo. E daí até tem um versículo aqui que é Jó
capítulo 1, versículo 20. Jó então se levantou, depois de ter perdido tudo, né? Rasgou seu manto e raspou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele continuou glorificando ao Senhor, mesmo depois de ter perdido, tudo. Tudo que ele conquistou, os filhos dele, todos os bens, ele continuou. Bendito seja o nome do Senhor, agradecendo. Ele nunca deixou. Então, mais do que sobre paciência, acho que fala sobre fidelidade, né? Sobre a confiança dele no Senhor, né? Esteve firme no que ele acreditava. Mesmo com todas as provações, ele nunca desistiu, porque ele sabe que quem prometeu para ele não mente, né? E sobre a confiança absoluta. E voltando a falar sobre um pouquinho mais sobre ter paciência, algumas situações da minha vida que eu vi como meu pai era paciente, eu acho que eu tinha uns 14 anos, talvez, ele pediu pra mim pôr o galão de água na cozinha. E daí eu falei, tá bom, só que eu não consigo muito bem, eu não tinha tanta força, mas ele sempre fazia isso, da gente tentar fazer as coisas pra gente ser independente, conseguir fazer as coisas. Aí vamos lá. Aí vai eu pôr o galão, né? O que vocês acham que aconteceu? Eu derrubei o galão, ele estourou, alagou a cozinha inteira. E ele, na maior paciência do mundo, não tem problema, você tentou, fez aquela cara assim, meu Deus. E sempre foi assim, eu acho que ele via assim, ele se colocava no lugar, sempre assim, quando acontecia alguma coisa, ou no meu lugar, colocava no lugar da pessoa em outras situações, e eu não ficava bravo. Ele sabia que era uma coisa que poderia acontecer. A mesma coisa que eu falei ontem do suco que caiu, ou da visita, né? E da gente usar as melhores coisas, né? Outra vez, a gente foi no McDonald's. E tava no drive-thru, sabe? E a moça derrubou. Quando ela foi entregar o copo pra ele, ela virou o copo inteirinho nele, no motorista. Falei, meu Deus do céu, qualquer pessoa sairia gritando, sei lá, ou jogava, ficava bravo, saia do carro, falando, não acredito. Ele fez aquela cara assim, a moça falou assim, nossa, 1000 desculpas, né? Não sabia o que falar pra se desculpar. E daí falou assim, será que eu chamo o gerente, né? Ele falou, não precisa, acontece, não tem problema. São coisas que testam, né? Porque, nossa, sinceramente, eu não sei se eu não ficaria brava. Eu acho que eu ficaria. Coisas de esquecer, a gente tinha muito, né? Porque nós éramos 3 meninas, né? E mais minha mãe, 4 mulheres e ele. E a gente sempre esquecia tudo, né? Uma vez a Carol, outra vez nesse McDonald's era famoso, que a gente só conhecia as coisas lá. A gente passava no meio do caminho, vindo pra Guararema, né? Porque a gente sempre vinha pra Guararema. Nossa vida, no final de semana, vinha pra Guararema. E a Carol, a gente passou, acho que a gente entrou esse dia no McDonald's, eu não lembro. E ela esqueceu o celular na mesa ainda. Mas a gente só viu quando tava chegando em Guararema. Pai, não acredito, eu esqueci meu celular lá. Meu Deus. Nossa, Carol, não acredito, não sei o que. Ligamos, vimos que o celular tava lá. Voltou tudo pra buscar, tranquilamente, ouvindo música. Voltou pra buscar e voltamos pra cá. Poderia ter ouvido um monte, né? Nossa, porque acho que é a nossa reação, né, mais normal. A gente não para pra pensar, que a gente também esquece, né, que acontece isso com a gente, e quando for com a gente, né. E minha mãe um dia tava, agora nos Estados Unidos, eles estavam voltando, eles tinham ido no Outlet, não sei onde eles tinham ido. Só que era longe, era um lugar, 2 horas de viagem. E minha mãe esqueceu a bolsa nesse lugar que ela foi. Aí ela ligou, tava lá, e daí falou assim, meu Deus, esqueci a bolsa, descobriu que tava lá, né, num restaurante, que era um restaurante que eles pararam na estrada. E daí meu pai, vamos voltar.
Não, Carlos, pelo amor de Deus, 2 horas. 2 horas, acho que pra voltar e... Nossa, sei lá. Daí eu sei que... Mas ele queria voltar, porque daí ele falou, não, tem as coisas na sua bolsa que você precisa. Vamos voltar agora. Voltou. Voltou, foi, voltou. Conversando. Como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse indo fazer uma coisa legal. É isso que eu falei, porque nem sempre o que a gente tem que fazer é legal. Ou é agradável, ou é uma coisa que a gente gosta. Mas a gente pode tornar esses momentos legais. Ah, como que eu vou fazer ficar fazendo um monte de orçamento e vai ser legal? Põe uma música pra ouvir que você gosta. Ou você pensa, se você não fizesse os orçamentos, tô falando pra mim mesmo, tá? Se você não fizesse os orçamentos, você não vai ter dinheiro, porque você não vai mandar o orçamento, o cliente não vai te pagar, e no final do mês você não vai ter dinheiro pra sair com a sua família, pra fazer coisas legais. Então, tentar mudar um pouco o foco, né, das coisas chatas. Imagina que chato ele viajar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Mas pra ele, foi ele e minha mãe conversando, não tem problema, acontece com ele. Mas confesso que é muito difícil a gente pensar assim, a gente agir dessa forma, né? Parar pra respirar, contar até 10. Mas meu pai, acho que ele vivia numa calma assim que que eu não... que é difícil atingir esse nível. Mas ele era até demais. Tipo, ele só via as coisas boas, ele não via... Tanto que eu falei, ele sempre falava, ai... Teve alguém, eu não lembro, alguém que ficou de instalar alguma coisa na minha casa e a gente já tinha pagado, a pessoa não tinha ido no meu apartamento, um que a gente tava reformando. E daí ele falava, ai, Má. Aí eu falava, pai, que raiva, o cara falou que ia vir hoje, todo dia ele fala que ele vai vir e não vem. Não acredito, vontade de ligar e reclamar dele, não sei o que. Ele fala, ah, você não sabe porque ele tá passando, vai ver que teve um imprevisto. Eu falava, mas tem imprevisto todo dia? Todo dia, nenhum dia ele vem. Não, mas a gente não sabe o que tá acontecendo do lado de lá, dá um voto de confiança, deixa pra lá. Sempre assim. Então, mas, né? E eu sempre falando. Aí, não, deixa pra lá. Aí quando alguém fazia alguma coisa, né, pra mim, aí eu falava pra ele falava assim, ah, mas tudo bem, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Você não é igual a pessoa. Porque eu falava, vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Não vai fazer a mesma coisa. Você não é igual a pessoa. Você não foi criado pra ser igual a essa pessoa. Você tem valores, você não é qualquer coisa que vai te abalar, sabe? Então foi sempre muito assim. Então eu acho, como a gente vai ouvindo, né, a vida inteira, a gente, sempre que acontece alguma coisa, pelo menos para pra pensar. Não é que sempre eu consigo, mas eu confesso que eu tenho uma atitude, assim, uma perspectiva muito boa da vida, muito positiva. É muito difícil me abalar, assim. Eu consigo ver o lado bom nas coisas. E se eu não consigo, eu tento. Eu paro, pode ser que na hora eu me abale, mas eu sempre tento ver o que de bom eu posso tirar disso. Lógico que nos momentos, assim, você fala, a paciência de Jó. Perdeu a família, perdeu a casa, perdeu todos os filhos dele, sabe? Então, não estou nesse... Eu falava pro meu pai assim, pai, eu não tô nesse nível ainda, no seu nível. Eu não sou tão evoluída assim ainda, não. Falta ainda. Porque ele falava, não é pra ser igual a ele. Eu falava, não, pai, eu não tô ainda nesse nível. Mas por ele, né, hoje eu sempre penso nas coisas nessa lição, né, nas coisas que ele me ensinou e me deixou. Eu posso estar nesse nível, né? Ele chegou nesse nível. E a vida dele não foi só coisa fácil, não foi só coisa boa. Tinha 60 anos, se matava de trabalhar ainda, sabe? E eu penso que ele se matava de trabalhar não só por ele, por todo mundo, para ajudar as pessoas. Porque eu falava assim, eu às vezes pensava, nossa, fica se matando de trabalhar, fica a noite sem dormir, porque ele trabalhava com tecnologia. Então virava a noite e ele não tinha mais idade pra isso, sabe? Pra ficar
ficava cansado. Eu sei o esforço mental que ele tinha. Os clientes, assim, tinha que ajudar cliente, tinha que ficar, às vezes, de plantão. E muitas vezes ele se matava de trabalhar e depois, no final do mês, ajudava um irmão dele e eu falava assim, ou algum amigo que não trabalhava, e eu não me conformava, eu falava assim, poxa pai, mas você trabalha tanto e você ainda vai ajudar. Ele era tão, sabe, tão evoluído mesmo, eu penso nisso assim, que ele não via dessa forma, ele via que a pessoa talvez não teve a mesma oportunidade que ele e que se ele podia fazer isso, estava ao alcance dele, ele fazia. E minha mãe foi a companheira dele, assim, porque ela sempre apoiou ele em tudo. Então ela sempre largou tudo, sabe, da vida dela pra cuidar da gente. E graças a ela ter largado tudo, do trabalho, sabe, a profissão dela que ela gostava, ela dava aula pra criança, ela sempre amou criança, ela tinha muita paciência. Então, se falar dos meus pais, paciência, os dois, assim. Ela tinha muita paciência com criança e tem até hoje. Porque eu vejo ela brincando com criança e falo, meu Deus. Ela, como vó agora, tipo, ela inventa umas brincadeiras que as crianças amam. E eu falo, nossa, ela tem muito mais paciência do que eu tinha, sabe? Pra brincar com a Lua. Ela fica horas brincando. E hoje em dia, com a idade dela, ela pega as crianças, tipo, minhas sobrinhas, nossa, e ela brinca assim como se fosse uma delas. De se esconder, de esconde-esconde, de experimentar coisa. Ela, meu... Isso é engraçado. Ela e meu pai, a paciência também, os dois, eles vinham aqui, aí eles e a Luísa. Eu não queria, né, porque parece que eu era adulta e os três crianças. Aí eles brincavam de experimentar coisas. Aí a pessoa tinha que ficar de olho fechado. Aí fazia a maior misturada na colher, tipo mostarda com uma coisa doce, com chocolate. E põe assim. E meu pai abria a boca. Eu falava, não, eu nunca ia abrir a boca. Só porque a Luísa tava gostando. Aí punha coisa na boca do meu pai e a Luísa se matava de rir. Porque era ruim, né? E daí ele fazia aquela careta, daí eu falava, ela e minha mãe, o que é? Daí ele falava, e minha mãe, na brincadeira também, punha coisa na boca dela, punha coisa na boca da Luísa, só que mais leve, né? E a Luísa, parecia que ela tava brincando com os amiguinhos dela, sabe? Então, essa questão de paciência sempre foi na minha família, assim, uma coisa que eu sempre vi muito, assim, e que eu tenho muito a aprender. E minha mãe é uma eterna criança, né? Ela juntava com meu pai, eles davam tanta risada, ela, né? Ele falava as coisas, ela ria, que já fez xixi na calça em vários lugares de tanto rir. E guerra de água, guerra de farinha aqui em casa. E quando meu pai tava junto, ele entrava na onda. Várias vezes a gente ficava aqui em Guararema e ele ia trabalhar em São Paulo. Às vezes a gente ficava aqui nas férias, acho que era nas férias. Aí ele chegava no trabalho à noite, cansado. eu gostava, porque eu era mais nova. Eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente tinha feito várias pistas. Tava a casa toda fechada, com uma pista. Tipo, abre a pista, tipo um papelzinho dobrado. E que daí ele tinha que ir numa pista, na outra, até ele achar a chave de casa. Então foram, nossa, lembranças muito boas, assim, que eu nunca vou esquecer. E como fizeram a diferença na minha vida, assim. Como eles tiveram paciência e têm até hoje, assim, com a Luísa. Ela falava assim que ninguém tinha voz como ela. Eu todo dia penso e tenho que evoluir muito para tentar ser uma avó, quando eu for avó, um pouco como eles. Porque tem que acrescentar um pouquinho de paciência, bastante. E eles foram felizes, sabe? E eles... Minha mãe, muito criança ainda, muito feliz, sabe? Lógico que com a perda do meu pai, abalou. Mas é a essência dela, ela é uma eterna criança, assim.
E meu pai com aquele jeito paciente de não reclamar de nada, de aceitar tudo, de, sabe? Então, Deus foi muito bom, assim, comigo. Eu aprendo até hoje, pude aprender muita coisa com ele, sabe? Eu tava vendo também uma história de um pastor que eu gosto, que é o Leandro Barreto. E ele sempre conta muitas histórias legais. E ele tava contando que Deus pede muitas coisas pra ele, né? E o Espírito Santo. E que às vezes ele não entende, né? Na maioria das vezes ele não entende. Então, é uma frase, inclusive, que eu li esses dias. Não espere fazer sentido para obedecer. Porque às vezes a gente espera que a gente entenda tudo. Como vai ser o processo. A gente não tem a paciência. Por que eu tô falando disso? Parece que não tem nada a ver, eu mudei de assunto. Mas a gente não tem a paciência de esperar. De fazer e esperar o tempo de Deus. Não é na hora que a gente fizer que a gente vai ter alguma resposta. E se Deus está pedindo algum propósito, algum plano, Ele tem com isso. E como eu já falei muitas vezes, Ele vai buscar as pessoas que estão disponíveis, as pessoas que estão dispostas. Então, se a gente falar, não vou fazer isso, imagina, não tem nada a ver, a pessoa vai rir da minha cara e não vai fazer sentido nenhum. E não fizer, a gente pode estar perdendo um plano tão grande que Deus tinha para nossa vida, sabe? Com isso que a gente faria. Eu vou contar a história desse pastor. Ele falou que Deus pediu para ele, ele conhecia, né? Conhece várias pessoas, acho que ele mora nos Estados Unidos. E Deus pediu para ele para dar $100 para um cara que ele falou que ele era podre de rico, o maior milionário lá que ia na igreja, né, da turma de amigos dele que ele conhece, né? E Deus pediu para ele, aí ele falou, Deus, tem certeza? Vou chegar lá com $100, o cara vai rir da minha cara, né? O que ele vai fazer com $100? Ele não precisa. Ele é mega, ultra, blaster milionário, tipo. Mas ele falou, não, se Deus me pediu para dar $100 para ele, tudo bem. Aí ele falou que ele marcou o dia, foi na casa dele. Aí ele falou até pra mulher dele, amor, quanto que você tem? Ela falou assim, tenho $60 aqui na carteira. Daí ele falou, eu tô com 40. Ele falou, tá vendo? Nossa, mais uma vez Deus me confirmando. Ele falou que ele nunca tinha dinheiro, sempre usa cartão. Aí pegou os 5 notas de 20 e foi lá na casa do cara. Ia ter uma reunião lá, ia ter alguma coisa, grupo de amigos, né? E estavam alguns amigos dele lá. E ele tava junto. E ele só tomando coragem, assim. Nossa, que horas que eu vou falar? O que eu vou falar? Não sei nem o que eu vou falar. Vou chegar e dar $100 pro cara. Daí ele falou que todo mundo ficava tirando sarro, os amigos dele. Nossa, não acredito que você vai ter coragem de fazer isso. Daí ele falou que tudo bem, teve a oportunidade, ele foi lá. E na hora que ele deu os $100, a pessoa chorou tanto. Porque ele falou assim, que ele sabe que ele tem tudo, que ele tem muito dinheiro e que isso não seria nada. Mas isso é uma resposta de Deus das orações que ele pediu. Então ele pediu alguma coisa para Deus que essa seria a resposta. E o Leandro foi lá e deu esses $100, que é a resposta de Deus. Não fazia nenhum sentido. Ele falou, vou dar $100, o cara não precisa, vai jogar fora meu dinheiro. Mas a gente não precisa fazer sentido. É isso que é essa frase que eu falei. Não espere fazer sentido para obedecer. Então ele foi lá, deu. Aí passou acho que 2 semanas, o cara foi lá e doou para a igreja acho que $15 mil ou mais, eu não lembro o valor. Que era para uma... Falou assim, Deus tocou no meu coração, eu tô doando para vocês $15 mil para vocês fazerem aquela missão que vocês iam fazer em tal lugar. E se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse dado $100, ele não teria visto o final, né? Ele não teria tido paciência, ele não, né? Teria desistido, porque pra ele, na cabeça dele, não fazia sentido. Só que ele foi lá, fez, esperou. Não vai ser na hora que o cara falou. Na hora que ele deu, o cara falou, toque. Não. Depois de um tempo, Deus falou com o cara no coração dele, e ele foi lá e deu. Então, tipo, o que ele fez? Ele obedeceu e ele teve paciência. Que é os 2 ensinamentos, assim, mais importantes que a gente tem que ter.
E até anotei algumas coisas que, se essas pessoas tivessem esperado, na Bíblia, né, nas histórias bíblicas, tivessem esperado fazer sentido para obedecer, como seria a nossa história, né? Seria tudo tão diferente. Ó, Noé, ele obedeceu, ele fez uma arca, mesmo sem saber para que ele ia usar, e nem estava chovendo. Ele começou a construir um barco enorme, porque Deus pediu, todo mundo devia achar que ele era louco, porque ele não esperou, tá? Uma tempestade para Deus falar e ele acreditar. Não, ele foi lá, fez a arca, esperou o tempo de Deus e no tempo certo ele viu, fez sentido, né? Então nem sempre vai fazer sentido na hora. Moisés, Deus falou para ele atravessar o mar. Como que eu vou atravessar o mar? Vou ficar lá na frente do mar? Não, mas ele teve que dar o primeiro passo. Ele teve que tentar. Ele teve que acreditar. Ele foi em cima da palavra de Deus, o que Deus falou para ele, ele obedeceu. E o mar se abriu. Então, se ele não tivesse dado esse passo, o que seria com toda a história de Moisés? A viúva, que deu o último pedaço de pão e água para Elias. Ela era o último dela, mas ela obedeceu. Se ela não tivesse obedecido, talvez ela teria morrido de fome depois. Ela e o filho dela comeriam o último e eles não teriam mais. Então, olha tudo o que aconteceu, todos os milagres que a obediência e a paciência fizeram na vida dessas pessoas, né? Pedro, Jesus mandou ele jogar a rede de novo, num mar que não estava para peixe, que ele já tinha tentado a noite inteira. Ele foi lá e jogou de novo, se ele não tivesse jogado. Maria, né? Engravidou sendo uma virgem, porque Deus deu a promessa para ela que no ventre dela nasceria o nosso Salvador. Ela acreditou na palavra dele, ela obedeceu e estava disposta. Quem não obedece perde muita coisa, perde muito milagre que poderia acontecer na nossa vida. Quem não acredita, quem desiste da primeira vez. Então é uma lição muito importante, né? Que não precisa fazer sentido para obedecer. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida. Obediência e paciência. Nem sempre a gente vai entender o que Deus está pedindo pra gente na hora, ou a gente não vai entender um sonho. Moisés, só depois de 40 anos que ele ficou no deserto, que começou a acontecer as coisas. Então, muita coisa. A vida dele até os 40 anos não era nada. Depois, nos outros 40, quando ele tinha 80, que começou a ver mesmo, sabe, os milagres. Então, tanta coisa que exige tanto paciência, e nesse tempo que a gente tá esperando, tá sendo paciente, tentar aproveitar o máximo. Porque a gente sabe que Deus prometeu, que Deus vai cumprir. Se a gente tá esperando alguma coisa, algum milagre de Deus na nossa vida, a gente espera triste, emburrado. Parece que a gente só vai conseguir ser feliz quando aquilo acontecer. E a felicidade às vezes está passando na nossa cara, assim, a gente não tá deixando passar, sabe? Nossos filhos estão crescendo e a gente está perdendo a infância, o tempo que a gente tem, que é uma coisa tão preciosa, para ficar com as pessoas que a gente ama, para rezar, para, sabe, agradecer pelas coisas, não só pedir. E a gente espera tanta uma coisa que a gente acha que é o nosso milagre, como eu falei, né? Da situação do meu pai, pra mim o milagre seria ele estar vivo, né? Eu já falei muitas vezes isso. Mas o milagre foi o que aconteceu durante todo esse tempo e o que está acontecendo na nossa vida, né? E eu vejo muito isso. O meu livro, né, de conversão para mim é Ezequiel, né? Que tudo começou com Ezequiel. Em Ezequiel tem o Vale dos Ossos Secos, né? Que Deus fala para Ezequiel:
ele vê um vale cheio de ossos secos e sem vida, sem nada, e ele fala, se você profetizar, se você acreditar, se você der a ordem, esses ossos secos vão se levantar e vão formar articulações, formar carne e formar pessoas, formar corpos, né? E Ezequiel fez isso. Então eu vejo muito a minha vida, na minha família, eu como se fosse também o Ezequiel. Eu preciso levantar muitas pessoas, levantar muitas coisas. Eu preciso ser forte, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Eu preciso que através do que Deus me permitiu viver e acontecer comigo, e com todas as coisas que a minha família me proporcionou, assim, me ensinou durante todo esse tempo, o tempo que eu tive, né, com meu pai, com a minha mãe, que eu ainda, né, com certeza durante muitos anos tenho muito a aprender ainda, mas que eu possa levar isso como ensinamento para minha vida e que Deus tendo tocado no meu coração, tocado na minha vida, que eu possa ser um Ezequiel e levantar essas pessoas que da minha família, da minha casa, ou meus amigos, meus parentes, quem tiver disposto, quem tiver disponível, quem tiver com o coração aberto, que possa se levantar para uma nova vida assim com Deus, sabe? Para a palavra de Deus, que possam ser novas pessoas, assim como eu fui. Tanto que fala batismo no Espírito Santo, né? Eu fui batizada quando eu nasci, quando eu era criança, mas esse batismo no Espírito Santo a partir do momento que o Espírito Santo começou a morar em mim, né? E a partir disso, eu sou uma nova pessoa e eu quero ser um instrumento de Deus para confiar na palavra dele, para obedecer o que ele está me pedindo, mesmo que não faça sentido para mim agora. Eu acredito muito que muitas pessoas da minha família podem começar a enxergar Deus de uma forma diferente, possam se levantar mesmo. Se levantar para a palavra de Deus, se levantar para a fé. Não que elas não tenham, mas essa fé de estar disponível, de se deixar, sabe, conduzir, de saber que tem algo por trás, que você nunca tá sozinha, que você pode dar um passo parecendo que você tá num abismo, numa coisa impossível, mas não, que Deus tá com você, se Ele tá te pedindo, Ele tá te protegendo, Ele tá te guiando. Então, nem sempre vai fazer sentido, nem sempre uma coisa que eu vou sonhar hoje, eu vou saber logo. E pra mim, eu sou muito ansiosa. E, assim como meu pai, né, que eu sempre falei, eu puxei muito disso dele. Eu quero tudo pra ontem, eu quero saber as coisas na hora. Eu sou muito imediatista, sou muito intensa. Então, eu vejo que Deus tem trabalhado muito, porque imagina eu ter um sonho e 2 anos depois eu ainda não descobri. E eu não sei quanto tempo, eu não sei se eu vou descobrir. E eu não sei por que Deus me revelou ele, mas ainda não me deu discernimento. Então, mas eu busco, porque eu vejo muito que quanto mais eu busco, mais eu entendo. E quanto mais eu entendo, mais eu consigo ter discernimento para as coisas que Deus quer me falar. E quanto mais aberta, quanto mais disposta, quanto mais disponível para Deus, para a palavra dele, para as obras dele, para a vontade dele, eu vejo que muitas coisas vão se movendo, sabe? Acho muito legal eu ter essas experiências com a minha família, né, para contar, porque são coisas que hoje em dia eu vejo como aprendizado. Às vezes na época eu não via, né? Muitas coisas a gente vê na época de um modo diferente, mas hoje eu consigo ver de uma forma diferente. A paciência que vai fazer com que a gente enxergue de uma maneira diferente,
que a gente curta mais o que a gente tem hoje, mais o presente, e espere menos do futuro, porque o futuro a Deus pertence, né? Como o próprio ditado diz. E é muito real. O futuro a Deus pertence. Ele tá cuidando. Que a gente viva o presente da melhor forma que a gente puder. E sempre pensando que Deus tá cuidando de tudo. Só Ele sabe o que é melhor pra gente. E quando vai ser a nossa hora, a gente não sabe. Quando a gente vai ter aquela resposta, quando a gente vai ter aquele emprego, quando a gente vai ter aquilo que a gente tanto pediu, só Deus sabe. Então, que a gente possa aproveitar a nossa vida, aproveitar cada momento, cada segundo, com as pessoas que a gente ama, com as coisas que a gente tem, e sempre agradecer por tudo que a gente tem e por tudo que Deus nos deu até hoje. Então é um pouquinho disso, gente, que eu tinha pra falar. Amanhã eu volto. E obrigada por ter me assistido. Deus abençoe a todos. Um beijo e até amanhã.